outro é 5, 4, 5. Falei 2, né? 4, 5. Mais uma vez, nós estamos até presente para te adorar, para te agradecer. Abençoa esse nome que foi falado. Tu conheces eles também, Senhor. Abençoa todos os enfermos da tua igreja. Abençoa a madrinha Mirta também. Guarda ela, guarda a família dela. Abençoa Cília, Mira também, que vai falar mais um pouquinho da tua palavra. E aquela família que perdeu também ontem. A família também, ontem também, hoje também. Abençoa cada um. Abençoa os pastores para mal também. Guarda cada um precisa de ti, em nosso nome de Cristo também. Vamos ver então os objetivos da nossa aulinha de hoje. Ah, sim, tá bom. Eu vou andando aqui, tá? Então, nossa sociedade está numa corrida desenfreada para encontrar o significado, o propósito da vida. Muita gente vazia procurando, né? Saber por que está vivendo. Normalmente, o princípio e a finalidade dessa busca é o ego de cada um, né? Então, as pessoas buscam nas posses, ter muitas posses, ter posição social, intelectual também, lazer, todas essas coisas, né? Apesar de haver prazer em cada uma dessas coisas, não há uma satisfação duradoura. Normalmente, essa satisfação é limitada. Então, quando a pessoa procurando posses, né? Tem uma propriedade,
fica correndo em busca de outra, né? Porque essa satisfação não é duradoura, para ter novas satisfações, né? As pessoas gastam suas vidas buscando significados, sem realmente entender as verdades básicas, né? Então eu fico pensando quão profundamente isso deve entristecer o nosso Deus. Do princípio ao fim da palavra de Deus, Ele deixou bem claro o que nós precisamos fazer, saber. Quem Ele é, quem nós somos. E Ele quer que nós saibamos que nós somos pecadores, separados dEle, precisando desesperadamente de um Salvador, que é Jesus Cristo, que já pagou o preço completo para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas que já ouviram o Evangelho nunca viram Cristo à luz das Escrituras. Nunca viram Cristo na Bíblia, né? Na sua palavra. E elas têm respostas para a sua necessidade, mas não entenderam plenamente a sua necessidade, pois ainda não viram que Deus é totalmente santo. Elas veem a salvação como um dom gratuito. Muita gente vê a salvação como um dom gratuito de Deus, mas se relacionam com aquele que recebe, sabe? Com aquele que recebe esse dom gratuito da salvação, e não com aquele que concede, que é o nosso Deus. Deu para entender? Então, elas veem a salvação como um dom gratuito, mas relacionam isso com aquele que recebe esse dom gratuito, não naquele que concede esse dom gratuito. Frequentemente, esta é a maneira como as pessoas aprendem a princípio, não é? Entendem que são pecadoras, entendem que Jesus morreu pelos nossos pecados, entendem isso. Então, a princípio é assim, né? E parece que nunca sai desse estágio, sempre fica aí, não conhece mais do que isso, né? Não evolui, não adquirem conhecimento. Então, são assim como um artista. Vocês já viram algum quadro pintado tudo da mesma cor? Eu nunca vi, nem soube, né? Mas essas pessoas são como um artista, que pintam tudo da mesma cor, sendo que tem uma paleta disponível, né? A paleta tão linda das cores, fica usando a mesma cor, a mesma cor, a mesma cor, né? Ou então um pianista, né? Olhando aqui para a Isa, né? Um pianista que toca sempre a mesma nota, né? E assim, nunca sai de um acorde, nunca sai um acorde ali. Então, o significado completo está faltando, né? Tanto para o pintor como para um pianista que toca uma nota só. Assim, são pessoas que têm conhecimento de Cristo, sabem algumas coisas de Cristo, mas não crescem, né? Não aprendem coisas novas, né? Então, essa lição de hoje vai nos dar a oportunidade de ver a morte do nosso Senhor Jesus Cristo à luz dos alicerces do Velho Testamento que nós já estudamos, né? Então, esses princípios, né, esses princípios e alicerces foram estabelecidos pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, né? Nosso Deus se deleita em nos ensinar aos homens como é que nós vamos conhecê-lo. Ao estudarmos essa lição de hoje, então nós precisamos de orar para que o Espírito Santo use essas tremendas verdades para nos dar entendimento. E em João 17,3 diz assim, ó: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então vamos ter uma palavrinha de oração? Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, abrindo a Tua palavra, ó Deus, para adquirirmos conhecimento e da pessoa do nosso Deus, para entendermos um pouco mais, ó Deus, dessa tão grande salvação que o Senhor Jesus nos trouxe. Que possamos entender com mais profundidade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, agora dá para ver os objetivos? Então, os objetivos dessa lição.
apresentar o significado da morte de Jesus Cristo à luz de passagens do Velho Testamento. Outro objetivo, mostrar que o homem é incapaz de salvar a si mesmo. Outro objetivo, mostrar que a salvação é pela fé. Agora, esta lição nos deverá ajudar a entendermos melhor o significado da morte de Cristo, vermos a necessidade de colocarmos pessoalmente nossa confiança na morte de Jesus Cristo, como o único pagamento aceitável por nossos pecados. Então, a gente fez uma longa jornada, né? Desde Gênesis 1:1 até aqui na morte de Cristo, né? Então, na aula passada, a gente estudou sobre a morte e o sepultamento do Senhor Jesus. Então, vocês já pensaram no Velho Testamento como se fosse uma placa de sinalização? Deus sabe que todos estão perdidos. Deus sabe disso. Todos estamos perdidos. Mas Ele fez questão de que o caminho de volta para Ele ficasse bem demarcado. Então, a revelação da vinda de Jesus, ela foi progressiva, desde o Jardim do Éden, até que Jesus nasceu e cumpriu o seu propósito de morrer por nós. O Velho Testamento, então, é como uma placa de sinalização de Deus, pois uma grande parte dos acontecimentos históricos registrados apontam para quê? Para o nascimento, para a morte, para o sepultamento, para a ressurreição de Jesus. Então, eles apontam, eles mostram Jesus, né? Então nossa lição de hoje, né, nós vamos ver novamente alguns desses eventos passados, né? E vamos observar como eles apontam para o Senhor Jesus e para a sua morte na cruz por nós. Então, tem uma primeira figura aí, de Adão e Eva. A primeira figura lá, né? Deus matou animais, né? Deus matou animais para fazer roupas de pele para Adão e Eva. Então, vocês se lembram o que Adão e Eva fizeram quando pecaram e tomaram consciência de sua nudez? O que foi que eles fizeram? Roupas. Eles fizeram roupas de folhas para si, né? Vestimentas. Sentiram vergonha, nunca tinha sentido vergonha, sentiram vergonha e tentaram resolver o problema, fazendo roupas de pele. Deus aceitou essas roupas? Deus aceitou? Não, Deus não aceitou, né? Então vamos ler esse versículo, Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos ler de novo, ficou fraquinho, né? Vamos ler juntos. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, Deus, né? Deus aceitou essas roupas que eles fizeram? Não. Deus recusou as roupas que eles fizeram. Por quê? Não estava bonitinha? Será que o modelo não estava adequado? Né? Será que não escolheram as folhas certas? Né? Mas Deus não era nada disso. Deus queria ensinar-lhes que eles não podiam fazer coisa alguma para tornar-se aceitáveis a Deus. Eles não podiam fazer nada, né? Só Deus podia fazer. Então, vamos fazer uma comparação. Deus também quer que nós percebamos isto. Não há nada que possamos fazer para Deus nos aceitar. Nada que possamos fazer. Por exemplo, ir à igreja. Muita gente acha que pelo fato de vir à igreja, eles são aceitos por Deus, né? Cuidar de nossas famílias, devemos cuidar, né? Cuidar de nossas famílias, praticar boas obras, ajudar aos necessitados, preservar o meio ambiente. Se bem que todas essas coisas nós devemos fazer, né? Devemos ir à igreja, devemos ajudar, cuidar da família, devemos praticar boas obras, cuidar da natureza e tudo mais, né? Você, por um acaso, está tentando
ou fazendo alguma coisa para tornar-se justo perante Deus? Ah, mas eu faço muita coisa boa, né? Se estiver, precisa entender que o que está fazendo é tão inaceitável a Deus quanto as roupas de Adão e Eva. Aquelas roupas de folhas que eles fizeram, né? Então, não importa quanto nos esforçamos, jamais poderemos nos tornar dignos do céu pelas coisas que fazemos, né? Então, vamos ver a segunda veste ali, que é de Adão e Eva. Então, Deus não aceitou. A segunda figura. Então, lá era roupa de folha, né? Aqui é roupa de pele. Então, em vez disso, Deus não aceitou as roupas de Adão e Eva. Então, em vez de aceitar as roupas de Adão e Eva, o próprio Deus matou animais e fez roupas para eles. Não só fez as roupas, mas também os vestiu. Semelhantemente, Deus rejeita qualquer coisa que façamos para nos tornarmos aceitáveis a Ele, né? Mas porque Ele nos ama, Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para morrer por nós. Então, para nós sermos aceitos por Deus, né, precisamos admitir que somos pecadores e deixar de confiar nas coisas que fazemos para ser aceitáveis a Deus. Então, depositar a nossa fé no Salvador Jesus Cristo como nosso Salvador, crendo que quando Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue precioso, pagou por completo, né, com a sua vida, todos os nossos pecados. Então, isso que nós temos que fazer, confiar naquilo que Cristo fez por nós, que Ele deu a sua vida, né? Então, assim como Deus colocou roupas que fez sobre Adão e Eva, também Ele vai perdoar os nossos pecados e nos aceitará como perfeitamente justos perante eles, né? Então, diante de Deus, Deus vai nos olhar como pessoas justas, né? Essa fé salvadora deverá ser depositada somente nele. Não porque nós não pecamos, mas porque Cristo não pecou. Nós pecamos, mas Cristo não pecou. Por isso Deus nos aceita. Todos os que confiarem somente em Jesus serão aceitos, porque são vestidos, cobertos pela justiça do Senhor Jesus. Eu acho que na folha de vocês eu não coloquei, mas vamos ler a primeira parte de Isaías 61:10, para a gente entender essa parte aqui, né? De que Deus nos veste. Isaías 61:10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Só até aí. Vamos ler de novo? Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Então, assim como Deus cobriu as vergonhas de Adão e Eva, derramando o sangue de animal, né? Então, Ele também nos cobre com vestes de salvação. Então, nós vimos aqui a história de Adão e Eva quando pecaram, né? Agora nós vamos ver outra, né? Vamos recordar outra, a história de Caim e Abel. Então, tem aí a figura de Caim e Abel? A figura de Caim e Abel. Então, Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim, né? Então, nós vamos considerar, então, essa história, né? Os dois primeiros filhos de Adão e Eva, eles foram oferecer sacrifícios ao Senhor. Qual dos dois sacrifícios mesmo que Deus aceitou? O de Caim ou de Abel? Isso, Deus aceitou o sacrifício de Abel. Por que Deus rejeitou as coisas que Caim trouxe? Olha lá o sacrifício de Caim. Aquilo ali é só uma representação, né? Olha lá o que Caim trouxe. Por que Deus rejeitou?
Porque, assim como Adão e Eva fizeram roupas para cobrir suas vergonhas, Caim tentou aproximar-se de Deus da sua própria maneira, conforme as suas próprias ideias, e não da maneira que Deus tinha ordenado. Deus tinha deixado claro, desde lá do Jardim do Éden, né? Desde o princípio, que toda vez que alguém viesse adorá-lo, deveria trazer um animal, deveria matá-lo e deixar que o seu sangue se derramasse. Mas por quê que Deus exigia isso? Porque Deus sabia que um dia o seu próprio filho daria o seu sangue para pagar pelos pecados do mundo. Então, enquanto Cristo não viesse, o sangue tinha que ser derramado. Abel era pecador, assim como Caim, não era? Mas foi aceito por Deus, porque confiou em Deus para salvá-lo e levou o sacrifício de sangue, aquilo que Deus requeria. O cordeiro que Abel matou e ofereceu a Deus nos faz lembrar de quem? Do Salvador Jesus, né? Vamos ler João 1:29? João 1:29. Imposta a voz aí, gente. Vamos ler. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui nós vemos que, do mesmo modo, né? Deus aceita, porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus, né? Então, aqueles animais, era só para as pessoas não esquecerem de que tinha que haver derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Diz lá em Hebreus. Então, do mesmo modo, Deus aceitará todo aquele que colocar a sua fé no Senhor Jesus e no seu sangue derramado. Agora, então nós vimos a história de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, vimos o sacrifício de Caim e Abel, agora vamos ver um pouquinho da história de Noé, né? Vamos ver a história de Noé. Vamos ler Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, vocês se lembram quando nós estudamos a respeito de como as pessoas do tempo de Noé viviam? Como que era? Como que era? A maldade do homem se havia multiplicado. Então, nós vimos aqui, né, as pessoas do tempo de Noé viviam assim, multiplicando a maldade, né, antes do dilúvio. Então, por fim, Deus disse que iria destruir o mundo através de um dilúvio, porque as pessoas se recusaram a ouvir as palavras de Deus através de Noé. Quando a gente estudou essa história muito profundamente, né, a gente viu que Noé, por 120 anos, pregou a salvação, né? Ele era um profeta e ele anunciou a salvação. Não ficava só construindo a arca, mas ele avisava as pessoas. Mas a mensagem dele foi recusada, né? Então, vamos ler Gênesis 6, 7. Vamos ler Gênesis 6, 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Né? Agora vamos ler também o versículo 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Agora vamos ler os versículos 13 e 14. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste.
Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então, aqui nós vimos as ordens de Deus para Noé, né? Agora, vamos ler o versículo 16. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Era de 3 andares, né? Então, e a porta, onde que era? Onde que era? A porta da arca colocarás lateralmente. Então, havia quantas portas Deus disse para Noé fazer na arca? Quantas portas? Uma porta, uma única porta para todo mundo entrar, né? Havia uma única maneira de entrar na arca e de serem salvos. Só aquela porta, né? Antes do dilúvio começar, Noé e toda a sua família e todos os animais entraram na única porta e Deus fechou eles lá dentro. Deus que fechou a porta. Deus fechou por fora, né, a porta. Dentro da arca eles estavam seguros, estavam salvos. E salvos de quê? Do julgamento de Deus sobre o mundo pecador. Porque Deus ia mandar um dilúvio. Então eles tinham uma maneira de salvamento, entrar pela única porta que Deus providenciou. Todos os que ficaram do lado de fora, tem a figurinha aí? Todos os que ficaram do lado de fora, né? Então, todos os que ficaram do lado de fora morreram do dilúvio. Por quê? Porque eles não creram. Uma curiosidade, vocês sabiam que antes do dilúvio nunca havia chovido? Então, as pessoas não acreditaram que ia chover, que Deus ia mandar um dilúvio, né? Então, a porta nos faz lembrar do Senhor Jesus, que é o único caminho para a vida eterna. Aliás, ele mesmo declarou, né? Eu sou a porta. Então, aquela porta representava o Senhor Jesus. Quando você crê, quando nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados e colocamos a nossa confiança apenas nele, Deus perdoa os nossos pecados e nos dá vida eterna. Assim como aqueles que dentro da arca estavam salvos do dilúvio, quem entrar pela porta, que é Jesus, também estará salvo, né? Então, esta porta nos faz lembrar de Jesus, que é o único caminho pela porta, né? Então, nós não sejamos tolos, como o povo do tempo de Noé, que recusou entrar na arca e ser salvos. Eles não acreditaram na mensagem de Deus. Então, vamos ler João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, pela única porta que é Jesus. Agora vamos passar para outra história que vai nos conduzir, que vai nos apontar para o Senhor Jesus, né? É a história dos israelitas. Tem aí uma figura também? Eu fiz maior confusão com a Vande, sabe? Que eu pulei uma parte da lição, aí ela ficou perdida lá. Mas acho que a gente se achou, né? É a figura dos israelitas lá passando sangue. Então, outro evento, né? Então, registrado no Velho Testamento, que aponta para o Senhor Jesus e pela morte pelos pecados, foi quando Deus castigou os egípcios, matando o filho primogênito de cada família. É uma história muito triste, né? Muito triste. A gente lendo assim, a gente passa por cima, mas se a gente se colocar no lugar daquele povo, imaginou? Cada casa tinha velório. Cada casa. Não era só pessoas, era primogênito dos animais também, né? Então, os israelitas teriam perdido seus primogênitos também,
mas Deus providenciou um meio para que eles escapassem. Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer era escolher um carneiro, podia ser um cordeiro ou podia ser um cabrito também, né? Sem mancha, não podia ter defeito, sem doença, sem mancha. Ele tinha que ser observado alguns dias para ver se aquele cordeirinho realmente estava sadio, né? Vamos ver então essa passagem, Êxodo 12, 5. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então Deus ordenou para os israelitas que escolhesse um cordeiro sem manchas, que tivessem perfeitas condições físicas. Os cordeiros perfeitos dos israelitas nos fazem lembrar de quem? Do Senhor Jesus. Ele nasceu sem pecado. Ele era o cordeiro perfeito, né? Ele viveu uma vida perfeita. Ele nasceu perfeito e viveu uma vida perfeita. Sendo que Jesus era perfeito, podia ser aceito por Deus como pagamento pelo nosso pecado. Porque se Jesus tivesse pecado, ele não servia como pagamento pelos nossos pecados. Então, para apressar a morte de alguém que estava sendo crucificada, isso nós falamos na aula passada, né? Que estava sendo crucificada, então os guardas costumavam quebrar as pernas dos crucificados, para apressar a morte deles, porque era muito, né? Então, quando quebrava as pernas, eles não tinham apoio nas pernas, né? Porque quando eles apoiavam as pernas, eles conseguiam respirar, porque a morte era por asfixia. E aí, com as pernas quebradas, eles não podiam respirar. E aí, eles morriam mais rapidamente, né? Então, isso tornava... Vamos ver João 19, 32 e 33. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Por quê? Porque isso era profecia, né? Isso era profecia. Então, uma das exigências lá no Egito, na primeira Páscoa, uma das exigências para o cordeiro da Páscoa, os israelitas não deveriam quebrar nenhum osso daquele animalzinho que eles estavam sacrificando, né? Então, assim Jesus cumpriu cada exigência do sacrifício pelo pecado. Então, o cordeiro tinha que ser sem mancha, perfeito. Jesus era assim, sem mancha, perfeito, né? E também nenhum ossinho deveria ser quebrado. E os ossos de Jesus também não foram quebrados na cruz para se cumprir aquela profecia. Agora, outro passo que os israelitas tinham que ter naquela primeira Páscoa, né? O cordeiro tinha que morrer. Não podia ser cordeiro vivo, né? Então, vamos ver. Êxodo 12, 6. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, o cordeiro tinha que morrer. Não podia oferecer o cordeiro vivo. Se alguém chegasse com o cordeiro vivo, mas Deus sabe que aqui dentro desse cordeiro, aqui nas veias, está correndo sangue. Não podia. O sangue tinha que ser derramado, né? Então, eles tinham que guardar o cordeiro até a hora que Deus disse que eles deveriam matá-lo, né? O cordeiro tinha que morrer e o seu sangue tinha que ser derramado para que o primogênito, né, da sua família não fosse morto. Da mesma forma, era necessário que Jesus desse o seu sangue em pagamento pelos nossos pecados. Não adiantava Jesus vir ao mundo e não pecar, ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer, né? Então, não há outra maneira de sermos salvos do julgamento de Deus. Então, o cordeiro tinha que morrer. E Jesus também tinha que morrer. Agora, um outro passo.
o cordeiro tinha que ser colocado, o sangue do cordeiro tinha que ser colocado nos umbrais e na verga das portas, né? Então, apesar dos israelitas terem matado o cordeiro, se eles matassem o cordeiro, recolhessem o sangue, né? Mesmo assim o primogênito teria morrido. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer a próxima coisa que Deus mandou, né? Vamos ver que é Êxodo 12, 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Então, eles não tinham que só matar, não tinham que só recolher o sangue, eles tinham que aplicar. Eles tinham que aplicar o sangue, né? Então, isso nos ensina que somente o fato de sabermos que nós somos pecadores e que Jesus morreu por nós vai nos salvar do inferno? Não, não é suficiente para nos salvar. A gente tem que aplicar o sangue de Jesus na nossa vida. Aplicar o sangue que nos lava dos pecados, né? Então, vamos comparar. Os israelitas tinham que aplicar o sangue do animalzinho nos umbrais e na verga, né, da porta, mostrando que eles estavam crendo no sangue para protegê-los quando o anjo da morte passasse lá no Egito, né? Da mesma forma, nós temos que colocar pessoalmente no Senhor Jesus e no seu precioso sangue como pagamento pelos nossos pecados. Isto é, aplicar o sangue de Jesus às nossas vidas. Não valia só matar, não valia só recolher o sangue, tinha que aplicar o sangue, né? Somente em Jesus nós podemos encontrar perdão pelos nossos pecados. Então, será que alguns dos primogênitos dos israelitas morreu? Né? Então, o anjo da morte matou algum dos que estavam dentro da casa onde o sangue foi aplicado? Será que algum dos israelitas morreu, o primogênito? Não, né? Vamos ver. Êxodo 12, 27. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A palavra Páscoa significa passar por cima, passar adiante, né? Então, quando o anjo veio para matar os primogênitos, onde tinha o sangue aplicado, o anjo passou por cima, né? Não matou. Então, da mesma forma, nós podemos ter certeza absoluta de se confiarmos em Jesus e na sua morte por nós, jamais seremos castigados pelos nossos pecados. Porque o sangue de Jesus pagou por todos os nossos pecados e podemos ter certeza de que Deus jamais exigirá um segundo pagamento. Por quê? Porque já foi totalmente pago. Não se paga de novo, a dívida foi paga. Nós não devemos mais, né? Todos os que confiam só em Jesus têm a vida eterna. Vamos ler João 3, 16 a 18? João, esse todo mundo sabe de cor, né? João 3, 16 a 18 e depois o 36. Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora o versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida,
mas sobre ele permanece a ira de Deus, né? Então, aqui nós vemos a importância, né, de nós crermos no sacrifício que Cristo fez por nós. E não ficar tentando fazer roupas como Adão e Eva, essas coisas, né? Ou sacrifícios como o de Caim, né? Que nós possamos ser realmente crentes em Jesus, né? Então, agora vamos adiante, né? Deus cobriu os pecados de Israel quando o sangue era aspergido também no propiciatório. Vocês lembram quando a gente estudou o tabernáculo, né? Então, o sangue também tinha que ser aplicado. Depois que Deus libertou, então, o povo do Egito, guiou-os pelo Mar Vermelho, né? E pelo deserto, até que eles chegaram no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus deu os seus mandamentos, né? Que mostrava que eles eram pecadores, sem esperança, sem salvação, sob a condenação da morte. Mas porque Deus é amoroso, misericordioso, bondoso, mandou que Moisés construísse um tabernáculo, onde ele estaria no meio do seu povo e perdoaria seus pecados. Vamos ver uma figura. Ah lá, vocês estão vendo, ó? O tabernáculo, quando a gente estudou, foi mencionado isso bastante, né? O tabernáculo ficava sempre no meio. Esse acampamento era muito organizado. Cada tribo tinha o seu lugar certo, em volta, né, do tabernáculo. Então, Deus mostrando que Deus estava no meio. Então, todas as tribos poderiam ver o tabernáculo, que era a habitação de Deus no meio deles, né? Então, agora vamos para outra figura do tabernáculo ali. Aquilo ali era o interior da tenda, né? Lá naquele último cômodo lá, que tem só um móvel, ali era o Santo dos Santos, com a Arca da Aliança e também o propiciatório, né? Depois que Deus libertou o seu povo do Egito, então guiou-os pelo Mar Vermelho. Então, uma vez por ano, então ali, olha, uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, onde tem a Arca da Aliança, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, então, naquele lugar santíssimo, uma vez só por ano, né? E ele aspergia o sangue de um cordeiro sobre o propiciatório. Ali vocês veem assim, parece uma alça, ali eram os querubins. Então, ali era o propiciatório, era a tampa daquela caixa. Então, entre os querubins, era aplicado o sangue, uma vez por ano, né? Então, ano após ano, os animais eram sacrificados e o seu sangue aspergido sobre o propiciatório. No tabernáculo aqui, né? Depois também no templo. Quando o templo que Salomão construiu, também era aplicado o sangue, porque também tinha o Santo dos Santos, também tinha o propiciatório. Mas o sangue de animais, vocês acham que poderia apagar pecados? Não, sangue de animais não serve, né? Então, essas ofertas serviam para quê? Para apontar para Jesus. Então, esse sacrifício só apontava para Jesus, né? Que ainda estava por vir, né? Este sim seria o único sacrifício completo pelo pecado, dando a sua própria vida perfeita e o seu sangue precioso derramado, né? Vocês se lembram do que Deus fez no templo quando Jesus morreu? Isso foi na aula passada. O que aconteceu lá no templo? Jesus estava fora dos muros de Jerusalém. A hora que Jesus morreu, o que aconteceu lá no templo? O que aconteceu lá no templo? Isso, dona Neide. Aquele véu ali que separava o santo do lugar santo para o Santo dos Santos, ele foi rasgado de alto a baixo, né? Então, ele foi rasgado de alto a baixo. Vamos ver isso. Marcos 15, 37 e 38. Marcos 15, 37 e 38. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou.
E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. De alto a baixo. Não foi de baixo para cima, gente. Lembre disso. Foi Deus que rasgou aquele grande véu ali, né? Por que Deus rasgou em 2? Por quê, né? Deus queria que todos soubessem que Jesus tinha pago o preço completo pelo pecado. Não havia mais necessidade de oferecer sangue de animais. Não havia mais necessidade. Então, as pessoas tinham acesso aos Santos dos Santos. Ninguém podia olhar, ninguém podia ver, né? Ninguém podia entrar lá. Então, a única exceção era o sumo sacerdote uma vez por ano, né? E se ele entrasse outra vez, ele morria, né? Então, Deus queria que o povo soubesse que o preço foi pago, cabalmente, totalmente. Não havia necessidade, então, de matar outros animais. O pagamento que Jesus fez foi suficiente, uma vez por todas, uma vez para sempre, né? Então, como foi que os líderes religiosos reagiram? Eles aceitaram Jesus? Não, né? Então, eles foram tolos ao recusarem Jesus como Salvador enviado por Deus, né? Então, como eles foram tolos em não aceitarem que seu sangue tinha o pagamento completo por seus pecados, que eles não precisavam mais. A gente fica só imaginando, né? Fica só imaginando. Será que aqueles líderes religiosos foram lá, o sumo sacerdote, os sacerdotes foram lá e costuraram aquele véu de novo? Cadê a figura? Será que eles foram lá e costuraram o véu e continuaram a oferecer sacrifícios? Costuraram o véu e continuaram? Será? Né? Então, seriam tolos, porque o preço pelo perdão de todos os pecados já tinha sido pago por Jesus, uma vez para sempre. Então, vamos comparar. Mas as pessoas de hoje em dia não são tão tolas quanto? Será que as pessoas de hoje em dia são tão tolas quanto? E não creem em Jesus? Né? Tentam salvar-se por coisas que fazem, em vez de simplesmente confiar naquilo que Cristo fez, né? O que nós vamos fazer, nós aqui que estamos aqui reunidos hoje, ouvindo a palavra de Deus, né? Confiar no que nós fazemos ou confiar no que Cristo fez, né? Então, tem um gráfico aí que eu gosto muito, que é a linha do tempo. Esse gráfico aí, eu gosto muito desse gráfico, é muito esclarecedor, né? Então, Jesus fez o pagamento completo por todos, desde os do Velho Testamento, como os do Novo Testamento. Então, Jesus está ali no meio, né? A cruz ali. A morte de Cristo está no centro da história, está no centro da linha do tempo, né? Então, esses antes de Cristo ali, eram os crentes que aguardavam a morte de Jesus por eles. E quem estava no centro ali, junto quando Jesus vivia, né? E morreu? Eram os crentes que presenciaram a morte de Jesus por eles. E os depois de Cristo? Eram crentes que relembram a morte de Jesus. Então, vamos entender isso aqui, né? Jesus Cristo fez o pagamento completo, como nós insistimos em dizer aqui hoje, né? Os pecados de todos os que creram no Salvador vindouro, no Velho Testamento ali, ó, sabe? Todos os pecados daqueles do Velho Testamento, né? Assim como Abraão, Moisés, Davi, foram completamente perdoados, porque Jesus morreu na cruz. Todos os que viveram no tempo de Jesus, então eles olhavam que jeito? Eles olhavam para frente, né? No Jesus que havia de vir, e faziam sacrifícios. Todos os que viveram no tempo de Jesus e confiaram nele, assim como Mateus, Marcos, Lucas, João, também foram perdoados e aceitos por Deus. Por quê? Por causa da justiça do Senhor Jesus. Mas e desde aquele tempo, né? Milhões de pessoas de todos os países do mundo
tem olhado para trás, né? Tem olhado para trás, para o Senhor Jesus, para o que Ele fez, né? Quando Ele morreu, né? E confiaram nele como Salvador. Então, os do Velho Testamento, eles olhavam para frente, para um Jesus que havia de vir. E acreditavam que eles tinham que fazer o sacrifício, derramar o sangue, né? É a doutrina da substituição. Então, o inocente morrendo pelo culpado. Então, o bichinho inocente tinha que morrer por causa dos meus pecados. E agora nós, depois de Cristo, nós olhamos para trás, né? Para um Jesus que já veio, né? O Senhor Jesus, que ele morreu já por nós. Então, nós olhamos para trás e recordamos do que Cristo fez por nós. Então, vamos agora partir para a conclusão, né? Então, nós vivemos agora no nosso tempo de recordarmos aquilo que Jesus fez. Então, é aquilo que a gente faz uma vez por mês aqui, né? Na Santa Ceia. Você dá valor para a Santa Ceia? Você segue, né? Direitinho, como Deus nos quer, que é o nosso coração, para sentarmos à mesa com Ele, né? Então,